Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Amém? Quero saudar a quem nos vê pelo YouTube. Hoje eu fiquei sabendo que o Alonso, esposo da Marisa, nos assiste. Alonso, um grande abraço, meu querido. Venha para a igreja você também. Meus amados irmãos, queria saudar também a Dulcineia, queria saudar também o seu Almir lá em Peruíbe, né? E todos aqueles que, não sabendo o nome, nos estão sintonizados e assistindo o culto em casa. Podendo vir, nós teremos imenso prazer em acolher a todos. Será um grande prazer. Irmãos, nós vamos meditar no texto que se encontra em João 6, do verso 22 ao verso 40. O tema da nossa meditação de hoje à noite é Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. João 6, de 22 a 40. Nós vamos ler todos a uma só voz essa passagem bíblica, sem correr e prestando atenção em cada palavra. Leiamos, meus amados. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu Espírito. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem nos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora não tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum não lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem viva em Filho, e nele crer tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Santo e bendito Deus, eterno Pai, abençoa o teu povo aqui reunido, abençoando este que é o teu vaso escolhido para ministrar a palavra. Que o teu Espírito nos use com poder e glória, e os corações se quedem na tua presença.
tanto buscando a restauração, quanto recebendo a salvação em Cristo, o pão do céu. Em nome dele é que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, como nós já vimos, Jesus multiplicou os pães e os peixes. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E alimentou uma multidão que, ao contarem, tinha no mínimo 5.000 homens. Você deve multiplicar isso por 3, uma multidão. Como já vimos, esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes está nos 4 evangelhos. É um milagre extraordinário. Jesus havia feito esse milagre. Logo depois, Jesus despede os seus discípulos e vai ao monte para orar. E então, num dado momento da noite, da madrugada, lá entre as 3 e as 6 da manhã, ele vem ao encontro dos seus discípulos e o mar está revolto. E ele acalma o mar e chega até o outro lado com os seus discípulos. Nós já vimos isso também no último domingo. Hoje, nós nos deparamos com uma multidão que vai até Jesus novamente. Não tendo encontrado naquele lugar onde Jesus havia se despedido deles e havia ido para o monte, depois de ter dispensado os seus discípulos para que fossem para Cafarnaum, a multidão entra nos barquinhos e vai até Jesus, ao encontro dele. E há um diálogo entre Jesus e estes que o buscam. Grande parte aqueles que compuseram a multidão a quem ele alimentou. E aqui há 3 perguntas que são feitas a Jesus e que ele responde. Nós pretendemos tirar algumas lições destas perguntas. A primeira está no verso 25. Mestre, quando chegaste aqui? Essa foi a pergunta que aquela multidão fez a Jesus. Interessante, eles não haviam visto Jesus sair do monte, entrar no mar e andar no mar. Eles não haviam visto. Eles acharam estranho que Jesus, tendo dispensado os seus discípulos, colocados num pequeno barco e dispensados para Cafarnaum, ele ficou no monte e, de repente, não encontrando Jesus, vão encontrá-lo lá em Cafarnaum. Então, eles ficaram atônitos. Como é que isso aconteceu? Ele certamente não podia ter rodeado o mar da Galileia, em absoluto. Eles deduziram que alguma coisa estranha tivesse acontecido. Como é possível que Jesus esteja aqui com seus discípulos nessa hora da manhã? E perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? É interessante que no caso dessa pergunta, Jesus não a responde diretamente. Porque quando a gente pergunta para uma pessoa: que horas você chegou em tal lugar? Essa pessoa responde: eu cheguei às 5, às 7, às 19. Perguntarmos, por exemplo, para alguns aqui: que horas você chegou no culto da Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes? Muitos vão dizer: eu cheguei 15 para 7 da noite. Outros dirão: eu cheguei às 19 horas. Outros vão dizer: cheguei às 19h10. Nós respondemos diretamente à pergunta. Jesus não faz isso aqui. Jesus dá uma resposta surpreendente, revelando que ele conhece o nosso coração. Ele conhece as intenções da nossa alma. Ele sabe o que há dentro de nós. Ele diz assim: em verdade, amém, amém. É uma expressão usada por Jesus, na qual ele vai dizer algo solene, algo de profunda seriedade e gravidade. Ele diz assim: em verdade vos digo. Na verdade, vocês não estão querendo saber quando eu cheguei aqui. Vocês me procuram porque viste sinais, porque comeste dos pães e vos fartaram. Lição importante. Por que é que você procura Jesus? O que você quer de Jesus? Essa é uma pergunta pertinente. O que é que você faz todos os domingos aqui
às 19 horas, o que é que você vem fazer aqui? Porque a resposta mais óbvia a essa pergunta seria: eu vou à igreja para me encontrar com Jesus e ser abençoado por Ele. Eu vou à igreja para me encontrar com meus irmãos em Cristo e juntos a uma voz prestarmos culto, louvor e adoração a Deus. Há algum tempo atrás, alguém escreveu aí na internet algo do tipo: eu frequento a igreja há 30 anos e não vou mais frequentar porque eu nunca fui abençoado, eu sou a mesma pessoa. Aí alguém respondendo a essa questão, não sei se vocês se lembram, a pessoa respondeu: interessante, eu tenho tantos anos de vida, todo dia eu como, todo dia eu bebo, todo dia eu durmo. Ou seja, vir para cá, para a igreja, todos os domingos, é um encontro que nós temos com Deus e com os nossos irmãos, para que por meio dessa comunhão, dessa adoração, nós sejamos abençoados espiritualmente, sejamos edificados no nosso homem interior. Nós não viemos para cá hoje, em absoluto, para cumprir com a nossa agenda da nossa religião, né? E não viemos para cá porque isso é uma moda nossa, porque isso faz parte da nossa agenda. Nós viemos aqui para adorar, louvar, cultuar a Deus, sabedores que somos de que, mais do que comer pães e peixes, nós seremos alimentados na nossa alma. Jesus disse: vocês me procuram pelo motivo errado. Nos dias odiernos, muitas pessoas procuram Jesus pelo motivo errado. É só você ver como é que as igrejas enchem. É o famoso pragmatismo, né? Se você quiser encher uma igreja hoje, e se você quiser se tornar alguém bem de vida, é só você prometer prosperidade. Só prometer o pão que mata a fome do corpo. Mas se você convidar pessoas para vir à igreja para orar, cantar, elas não vão se motivar tanto assim. Alguém já disse que se você quiser que a igreja venha e participe com avidez do culto e alegria, convide-a dizendo: vai estar lá o reverendo Hernandes Dias Lopes, vai estar lá o coral tal, vai haver a banda tal, estará lá presente. Então as pessoas vêm, enchem o templo, haver curas e milagres, as pessoas vêm. É interessante, não sei se vocês leram a pastoral do boletim, né? Satanás disse para Jesus: transforme pedras em pães. Jesus disse: não vou fazer isso não, porque nem só de pão vive o homem. Seria bom que essas pessoas que vão às igrejas à busca de prosperidade e de se dar bem, que elas entendam que é melhor ser pobre na terra e rico no céu do que o contrário. E depois o diabo disse para ele: lança-te deste pináculo e peça aos anjos que te acolham. Disse: não vou fazer isso. Em absoluto, não vou fazer isso. Não quero dar espetáculo. Hoje em dia as igrejas dão espetáculo. Muitos vão à igreja por espetáculo. Não é de menos que a maioria das igrejas tiraram os velhos púlpitos e transformaram em palcos. Muitos cultos podem ser chamados de qualquer outra coisa, menos de culto e adoração. Depois Satanás disse para Jesus: se prostrado me adorares, te darei todo o reino deste mundo. Jesus disse: não vou fazer isso, porque somente a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Veja, meus irmãos, por que buscamos a Deus? Eu digo por que estamos aqui, questiono por que estamos aqui, mas a pergunta vai para o cotidiano. O que é que você faz com Cristo durante a semana? Nos seus relacionamentos mais fugidios, mais simples. Seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com seus pais, seu relacionamento no ambiente de trabalho. Lá ele é adorado, lá ele é servido, ou você faz a triste dicotomia do secular e do espiritual? Para o verdadeiro cristão, é tudo espiritual.
O meu trabalho deve ser um ato de adoração. Meu relacionamento conjugal deve ser um ato de liturgia. O meu relacionamento com os meus pais deve ser na base do honrar os pais, para que Deus seja servido nesta honra. Por que buscamos Jesus? Por que me buscais? Vocês estão aqui para encher o estômago, não para encher a alma. Vocês estão aqui para alimentar o corpo e não o coração. Percebem o erro dessa multidão? Essa é a primeira pergunta. E essas são as primeiras considerações que fazemos nela. A segunda pergunta está no verso 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? Eis aqui o grave e profundo equívoco da humanidade. Achar que para nos agradarmos de Deus ou sermos aceitos por Ele, é preciso que façamos alguma coisa. Não, em absoluto. Para que sejamos aceitos por Deus, Ele fez tudo, aleluia. Não somos nós que fomos até Ele, mas foi Ele que veio até nós através de Cristo Jesus, seu Filho amado. Jesus fez absolutamente tudo. A essa pergunta, Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é essa. É simples, vocês não precisam fazer nada. Eu me lembro de que uma vez eu estava voltando do Rio de Janeiro, e quando eu me aproximava de Caçapava, a tua Caçapava, a capital do mundo, eu vi um homem com uma cruz enorme, porque tem muito disso aqui nesse trecho até Aparecido Norte, gente carregando cruz, não tem? Eu vi uma pessoa carregando uma cruz enorme, e cada metro que eu avançava, a cruz ficava maior. Só que quando eu passei pela cruz, tinha 2 rodinhas no final. 2 rodinhas. A gente faz cada uma para ser aceito, né? As famosas promessas. Aliás, quase sempre em cerimônias de casamento é uma coisa que eu repito. Eu digo, olha, chegou a hora dos votos. Essa provavelmente seja a hora mais importante do casamento. Porque a gente pode esquecer o arranjo, pode esquecer os hinos, pode esquecer a orquestra, pode esquecer até o sermão do casamento. O que a gente não pode esquecer é dos votos que a gente faz. Porque Deus diz, através do sábio, é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Deus não se agrada de tolos. Então aqui, estes que compunham a multidão e que foram até Jesus e que perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus, estavam imaginando como todos os judeus nos dias de Jesus, e essa foi uma luta renhida que Paulo enfrentou. Eles estavam achando que para serem aceitos por Deus, serem justificados por Deus, eles tinham que fazer alguma coisa, e Jesus dá uma resposta mais simples do que aquelas 2 rodinhas no pé da cruz. Ele disse assim: a obra de Deus é essa, o que agrada a Deus é essa, é isso, o que você tem que fazer é isso, creia naquele que por Ele foi enviado, creia naquele que por Ele foi enviado. Quem é que foi enviado? Jesus. Está referindo-se a si mesmo. Respondendo a segunda pergunta. Você está aqui nessa noite, eu quero dizer a você, você não precisa se tornar presbiteriano para ir para o céu. Nem batista, nem assembleiano. Você não precisa fazer grandes esforços religiosos. Você não precisa fazer isso. O que você precisa mesmo, isso é um dom de Deus, é ter fé naquele que Deus enviou. Que não há ofensa maior a Deus o Pai do que dar as costas para o Filho dele. Porque o Filho dele foi o único na história que viveu de forma santa, piedosa e justa, sem nunca pecar. E mesmo assim foi para a cruz para morrer no lugar dos pecadores. Que mensagem tão simples! E muitos de nós está
cansado de ouvir esse discurso. Mas é impressionante como nós saímos daqui, muitas vezes, da mesma forma com que entramos, sem sermos impactados por essa verdade. Basta crer. Refiro-me àquilo que disse no sermão passado, aquele episódio de Paulo, lá em Filipos, quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas: que devo fazer para ser salvo? Ele disse: olha, vai até a Aparecida do Norte, faça dê dízimo, dê ofertas. Foi isso? Faça classe de catecúmenos. Tem que ter no mínimo 75% de frequência. Foi isso que ele falou? Não, todas essas coisas, algumas são positivas e são necessárias que nós façamos porque elas são demonstração da nossa fé. Mas elas não salvam. O que disse Paulo e Silas para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E ele levou Paulo e Silas para sua casa, pensou-lhes as feridas, cuidou deles. É maravilhoso ler lá, em Atos 16, ele e a sua casa, todos foram batizados. Provavelmente a igreja de Filipos começou na casa de um carcereiro convertido e de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Uma igreja boa, maravilhosa. A segunda pergunta: que faremos para sermos justificados? Que faremos para agradar a Deus? Jesus disse: está errado. Creiam naquele que por ele foi enviado, basta. Creiam em mim. Ele vai reafirmar essa verdade no próximo texto, sobre o qual nós nos debruçaremos no meu próximo sermão. A terceira pergunta, interessante, e é aquela para a qual Jesus dá uma atenção maior. Que sinal fazes? Agora, eles querem um sinal, porque é para crer. É para quem? É para crer em ti. É isso? Então, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Mas, meus amados irmãos, Jesus havia alimentado essa multidão com um dos maiores sinais, com um dos maiores milagres, que até hoje a teologia liberal tenta explicar. Eles fazem um malabarismo tremendo para explicar a multiplicação dos pães e dos peixes que está relatado nos 4 evangelhos. Jesus havia feito esse sinal, vocês estão lembrados? Jesus vê a multidão e diz para Filipe: como é que vamos alimentar essa turma? Não tem dinheiro, 200 denários, é muito dinheiro. Então alguém aparece lá com 5 pãezinhos, é isso, né? E 2 peixinhos, e a partir dessa ínfima oferta, Jesus, que é perito em transformar pequenas coisas em grandes coisas, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, numa quantidade enorme que sobrou 12 cestos de pães e peixes, e alimentou uma multidão que provavelmente chegava aí por volta de 15 mil pessoas, porque eles contavam só os homens, contando só os homens, dava 5 mil homens. Multiplique aí por 3, chegaríamos a uma cifra de aproximadamente, mulheres e crianças, a 15 mil pessoas. Eles haviam visto esse milagre. Meus irmãos, às vezes nós cometemos o mesmo erro dessa multidão. Nós queremos ver sinais, mas há um sinal que nós precisamos ver com os olhos da alma e do coração. Qual é esse sinal? Aquele erguido no Gólgota há mais de 2000 anos atrás. Porque ninguém explica aquilo, a não ser a Escritura, a não ser o próprio Deus. Não há teologia humana que explique aquele que é o marco da história, porque hoje nós contamos a história antes dele e depois dele. Esse é o sinal. Alguém disse para Jesus: mostra no sinal. Ele disse: um sinal vos será dado, e esse é o seguinte: destruam esse corpo, e ele será erguido 3 dias depois. E foi o que aconteceu. Na madrugada de domingo, Jesus ressuscita. Coisa que ele termina essa perícope falando de ressurreição.
E ele vai tocar nesse assunto mais à frente, porque o capítulo 6 de João é um capítulo, inclusive, como disse o doutor Mauro aqui quando veio tocar na sua gaita, Deus enviou dizendo que canta muito em velórios, não vou mais cantar. Mas esse texto de João 6 aqui, a próxima perícope sobre a qual nós nos debruçaremos, que vai do verso 41 em diante, é o texto um dos mais usados para o momento de velório de cristãos, porque ele fala da ressurreição de Jesus. É interessante, meus amados irmãos, que nem os irmãos de Jesus, filhos de Maria com José, que ele teve outros irmãos, creram em Jesus durante o seu ministério terreno. Vocês sabem quando é que os irmãos de Jesus foram crer nele? Depois da ressurreição. Sinal, milagre, meus amados irmãos, não produz fé. Fé é um dom de Deus. O sinal, o milagre, semeon no grego, fortalece a nossa fé. Enche o nosso coração de louvor. Mas se houve um povo que viu milagres e sinais, e mesmo assim, de todos aqueles que saíram do Egito e entraram na terra prometida, apenas 2 entraram, foi Caleb e Josué, de todos aqueles pereceram no deserto, mesmo tendo visto maná, codornizes, coluna de fogo de dia, de noite, nuvem de dia, água saindo da rocha, e tantos milagres, vitórias e vitórias contra os inimigos. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz, povo de dura cerviz, coração duro. Que sinal fazes? Ele havia feito. Na verdade, não queriam outro sinal, não, eles queriam encher o estômago mesmo. Turminha faminta pelo pão da terra. E então Jesus, na resposta, ele vai mais à frente, ele diz assim, olha, vocês dizem que Moisés deu o pão para vocês, mas não foi Moisés, foi meu pai. Veja aí o verso de número 32. Em verdade, eu já disse isso aqui, sempre quando Jesus usa essa expressão, fique atento quando você ler os evangelhos. Amém, amém. Quando ele diz isso, ele vai falar algo grave e sério. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, na hora que eu até li errado, dá vida ao homem, mas é ao homem, é ao mundo, né? Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Isso me parece a mesma coisa que a mulher samaritana disse para Jesus, né? Lembram? Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha que vir mais a esse poço. Porque enquanto Jesus está falando de bênçãos espirituais, o coração empedernido, duro, carcomido pelo pecado, totalmente corrompido, insiste em não pensar espiritualmente, insiste em levar tudo para o campo material. Enquanto Jesus fala do pão do céu, espiritualmente falando, eles estão pensando no pão que eles haviam comido um dia antes. Dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, insistindo para estes corações, como o coração do homem sem Deus é duro. Meus irmãos, olha, eu conheço gente que frequenta a igreja, fica na igreja. Até agora há pouco eu conversava com uma pessoa aqui da igreja que disse assim, pastor, meu marido ele não vem à igreja porque ele tem coisa contra o dízimo. Ele não gosta, ele tem verdadeiro horror do dízimo. Quando fala em dízimo, ele fica... Aí eu disse para a irmãzinha, o problema não é o dízimo. Porque quando Deus converte um coração, a pessoa vem todinha para Cristo. Vem todinha para Deus. Se for preciso, ele dá muito mais. Eu conheci alguém que dava muito dízimo, e de repente, num momento da sua vida, ele diminuiu as ofertas e os dízimos, e ele disse para mim, Maurão,
Eu não sei o que tem acontecido, não tenho me dado tão bem profissionalmente. Antes eu dava bastante, recebia bastante, e não era tão pegado, e eu tinha trabalho que eu não dava conta. Hoje eu comecei a dar menos, comecei a receber menos, concomitantemente comecei a ficar mais apegado no que eu já tenho. Isso é um tipo de avareza. Então eu disse para essa irmã, não, o problema não é o dízimo, o problema é a falta de conversão genuína. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Está falando espiritualmente. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, viram a mim e aos milagres que eu fiz, não credes. Não credes. Todo aquele que o Pai me dá, aqui há uma verdade extraordinária, que é ao mesmo tempo difícil de aceitar, para nós que queremos fazer as coisas para Deus, esperando Deus responder para nós, né? Fazer obras para agradar a Deus, para nós que somos assim, essa verdade é difícil de aceitar, que somos nós que queremos dizer que escolhemos Deus. E aqui esse versículo é um versículo extraordinariamente bíblico e calvinista. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá, sem ver milagres, este virá a mim. E olha que coisa gloriosa. Terminem comigo. E o que vem a mim? Uma vez salvo, salvo para sempre. Meus irmãos, não há verdade que conforta mais o nosso coração. Saber que, como disse o Léo Alvino na sua oração, somos pecadores totalmente corrompidos, indignos. Somos aceitos por Deus por causa de Cristo, pelo simples fato de que Deus, em nossa história, infundiu em nosso coração a bendita fé, o dom da fé. E com este dom nós respondemos ao seu apelo cravado na cruz do Calvário. E ainda que continuemos, como ele disse na sua oração, ainda como pecadores, lutando contra o pecado, buscando a santidade, nós podemos viver em paz, sem termos aquele medo de perder a salvação. Porque uma vez que Deus nos deu a Cristo Filho, nós vamos ao Filho, sem sinais, sem milagres, somos recebidos, e Ele não se desfaz de nós. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou, a gente diz na ceia, né? Às vezes eu digo na ceia, né? Jesus não morreu por todos, Ele morreu por muitos. Ele morreu por muitos. Deus enviou Jesus ao mundo não para tentar salvar, sabe, Walter? Jesus não veio aqui tentar resgatar, não. Ele veio aqui para resgatar os eleitos de Deus. Ele veio para morrer por você e por mim. Veio para morrer por você. A expiação é limitada, sim, gostemos ou não. A expiação é só por aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo. Porque se Deus fosse esperar você, Leandro, se agradar dele, você seria como dessa multidão, querer encher o estômago, achando que o que resta para nós é o que nós temos nesse mundo aqui. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca. Aqueles por quem Cristo morreu serão salvos, queridos, para sempre. Deixe-me concluir, então, dizendo o seguinte, meus irmãos, alguns apontamentos finais. Deixa eu achar aqui, né, os apontamentos finais. Só Cristo preenche a alma vazia. Dwight Lyman Moody disse, o grande evangelista de Chicago disse: há no coração do homem um vazio que tem o formato de Deus e somente Deus pode preencher esse vazio. A religião não preenche. O dinheiro não preenche. A fama e a glória não preenche.
Ontem eu fui assistir o tal do Michael. O grande, o cara tinha um toque do divino. Não é possível fazer tudo aquilo que ele fazia, nascer com aquele dom. Menininho de 8 anos, encantando a Dionne Warwick numa festa. Isso não aparece no filme, eu sei porque eu conheço a história dele. Morreu como? Como morreu Elvis Presley? Whitney Houston? Ângela Maria? Essas pessoas acharam que a fama desse mundo, os aplausos desse mundo... Quem mais? Alguém aí falou de mais alguém? Esses mamonas assassinas, eles se mataram. Meus amados irmãos, gente que passou pela igreja, quantos americanos, grandes intérpretes da música pop e soft nos Estados Unidos morreram por causa da glória humana. Dizem, eu não sei, que Elvis Presley foi encontrado de joelhos no banheiro da sua mansão em Memphis, como se estivesse clamando pela salvação. Fama, glória, dinheiro não preenche o vazio do homem, não mata a fome interna. O que mata é Jesus. Essa é a declaração que quero fazer para você, e você vai sair daqui nessa noite com essa responsabilidade. Creia nele, porque se você não crer nele, você vai sair daqui tão vazio, tão faminto quanto entrou. Creia nele. Satisfação só em Cristo. Eu me lembro que dizem que quando os Rolling Stones estiveram no Brasil, eles cantaram aquela música que é um ícone deles, né? Satisfaction, né? Alguém compôs aquele cântico. Satisfação é ter a Cristo. Não a melhor? Sou de Jesus e agora eu digo. Não é isso? Satisfação. Jesus é a satisfação da alma humana. Você não vai encontrar em outro lugar. Meus amados irmãos, nesse texto nós vemos, a eleição e a graça. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Aqui nós temos a doutrina da segurança da salvação. Aqui nós temos a doutrina da perseverança. Eu o ressuscitarei no último dia. Que verdade gloriosa. Cristo é suficiente. Nada além dele. Ele é totalmente suficiente e nos basta. Que Deus se digne nos abençoar. Que o pão do céu alimente a nossa alma e o nosso coração. Que vivamos com Ele, no silêncio, que pode revelar mais sabedoria do que em grandes discursos, com pouca música ou com muita música, mas vivamos com Ele, fazendo dele a melodia da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.